continuando, então, o nosso exemplo, veja só. Eu vou vir agora aqui no nosso código, no nossa entrada dados, né? Aqui no meu bloco de scripts, olha o que eu vou fazer. Eu vou criar aqui um input. Eu vou colocar, por exemplo, uma margem dos dois lados de 10 pixels, por exemplo, e vou colocar um border radius de 5 pixels. Então, veja só o que vai acontecer agora. Automaticamente já fez isso nos dois, ó. Né? Nos dois, ele já colocou uma border, já colocou uma margem, né? Já funcionou uma coisa bem bacaninha. Eu quero que, na realidade, colocar uma margem left de 10 pixels e um margem right de 10 pixels. Não quero colocar nem em cima, nem nas laterais, né? Olha só que interessante. E agora eu poderia também aumentar um pouquinho aqui, colocar um padding de 2 pixels, por exemplo. Então, ele dá um paddingzinho maior aqui, um padding de 5 pixels. Se eu quiser colocar aqui, 5 pixels. Colocou um padding aqui para escrever o meu texto, né? E eu poderia também automaticamente colocar um width aqui de 150 pixels, né? Então, acho que ele diminuiu. Deixa eu colocar de 250 pixels. Então, colocou aqui um pouquinho maior, né? A minha widget. O problema é que aqui ele está mal configurado porque a forma que eu programei a listagem, né? Então ele criou uma coluna inteira aqui, uma outra coluna aqui, e eu coloquei meu container do bloco principal, o meu container com uma largura de 40%. Eu vou aumentar ele aqui para 80%, né? Isso aqui já vai diferenciar um pouco, né? Deixa eu colocar ele como 60%. Um pouquinho aqui, mas ele já diferencia aqui os tamanhos. Mas a questão é que uma alteração que eu faço num desses elementos, ele acaba me afetando em todos os outros, né? Então, eu mexi aqui nessa entrada de dados, né? Eu mexi aqui, ó, na minha largura, de 150 pixels, ou o tamanho que eu quiser. Se eu quiser deixar dinâmico, ó, ele funciona dinâmico e vai funcionar muito, muito bem, né? Então, essa é um detalhe interessante que nós temos quando nós trabalhamos com os componentes, né? E é claro que eu posso ter também coisas que mudam, como o que eu fiz aqui, eu enviei para esse componente aqui, para esse componente de entrada de dados, eu enviei um valor, né, um props value, eu poderia também enviar outros props, poderia, por exemplo, colocar uma cor de fundo que só funciona em um dos elementos, né? Então eu posso também verificar outras coisas. Eu posso também fazer que sempre que a pessoa aqui dê um enter, ele emita aqui também um evento de enter, né? Ele propague esse evento de enter para que eu possa ler aqui, porque veja, neste momento que nós estamos trabalhando, se eu fizer algo aqui e der um enter, ele não vai reconhecer, né? Agora eu posso vir aqui no meu listar tarefas, no meu adicionar tarefas, onde eu adicionei essa entrada de dados e colocar aqui um arroba keyup.enter. Deixa eu só voltar aqui, um arroba keyup.enter e mandar ele executar o adicionar tarefa, certo? Mas se eu fizer isso aqui, ó, atualizar esse meu texto e escrever algo aqui e der um enter, ele não vai gravar lá, porque ele não está recebendo esse keyup enter. Né? Ele esse método de adicionar tarefas não tem o keyup enter. Então, o que eu poderia fazer é vir aqui no adicionar tarefas, né? E se for emitido um keyup enter, um keyup.enter, nesse caso, ele vai emitir, né? Eu posso fazer assim, ó, emite, $, emite, assim, e eu podia colocar sei lá, salvar, ou um enviar, né? Eu vou chamar por enquanto só de salvar, né? Novamente com o valor interno, igualzinho de cima, né? E aí, neste caso, aqui, né, ele está passando um valor, né? Nem precisa, pode ser só um salvar, né? Porque eu não preciso passar nenhum valor, porque o valor já está gravado dentro do valor interno que já foi retornado para a propriedade principal. E aqui neste caso eu posso fazer o seguinte, ó, quando eu receber um salvar, né, salvar assim, né, então eu posso vir aqui e executar adicionar tarefa. Então agora eu vou atualizar aqui, vou escrever ler e dar um enter, funcionou. Então, ler. Então veja, uma hora em que nós temos esses elementos criados, né, tem aqui um salvar aqui e está funcionando perfeitamente bem. Então,
são os avanços que nós temos, né, as vantagens que nós temos utilizando, então, a criação de componentes. Com estes exemplos, eu acho que nós demos uma boa caminhada de como criar componentes de uma forma bem simples, que depois, e reutilização também desses componentes, e que depois a gente pode ver com outros exemplos, outros recursos, avançar a utilização destes componentes.